Sou Juliana Simão, professora de Teologia. Sejam bem-vindos à série Respondendo Perguntas Difíceis e Curiosas dos Alunos. E a pergunta de hoje, ela é baseada em um vídeo de uma brasileira que visitou a China. O aluno quer saber, como assim? Existe igreja na China? Então vamos assistir juntos o vídeo e em seguida a resposta. A gente achou uma igreja católica na China. Deve ser um lugar escondido e ninguém deve saber que isso aqui é uma igreja. Eu vou entrar pra ver. Tem a bandeira da China. Um versículo em chinês. Bíblias. Olhem quantas Bíblias. Jesus na muralha da China. Jesus tá na muralha da China. Pode pagar o dízimo direto no QR Code. Que é coisa mais chinesa que isso. E antes que vocês me digam que isso não é a Bíblia. Gente, uma coisa é turistar na China. Outra coisa é morar em um país governado por um partido que controla tudo, que é o Partido Comunista Chinês. E quem vai falar sobre isso é o Rafael Fontana, no livro Chernobyl. Brasileiro, jornalista, teve a oportunidade de morar e de trabalhar na China. Ele sabe do que está falando. A edição é recente, 2021 agora. E veja o que ele fala na página 21 do livro. Viajar para a China e morar lá são experiências completamente distintas. Poucas nações escondem tão bem dos turistas aquilo que são incapazes de omitir dos moradores. Então é claro que tem igrejas na China. Tem igreja católica, protestante, anglicana, luterana, mas o ponto é, a questão é que desde a pregação, desde a Bíblia, desde a própria instituição, a própria igreja, tudo é controlado pelo governo. Você não pode chegar lá na China e falar, vou abrir uma igreja aqui. Não. Igrejas clandestinas lá são duramente perseguidas, sim. Inclusive, a moça do vídeo, ela mostrou as Bíblias, né? Só que o que ela não mostrou é que aquelas Bíblias não são as mesmas Bíblias que a gente usa aqui. Não, aquelas Bíblias já foram adulteradas, censuradas pelo Partido Comunista Chinês. Para você ter noção, as próprias mensagens, as pregações, as ministrações que serão pregadas nas igrejas oficiais, primeiro elas têm que ser homologadas pelo governo, ou seja, permitidas, têm que passar pelo governo. E é assim, durante a ministração, seja do culto, seja da missa, seja por padre, pastor, existe um sistema de monitoramento filtrando todo o conteúdo. E se o pregador falar qualquer coisa que o governo não tem autorizado, gente, ele tá lascado, vai preso. E é por isso que você escuta sobre isso, que a China prende os seus líderes religiosos, os seus membros, os seus fiéis. Provavelmente você não sabe, mas lá existem os campos de reeducação para religiosos. Se é que me entende. Porque, na verdade, é um campo de concentração, né? Onde eles internam os religiosos lá porque é assim, não pode pregar na rua. Aí você vira fanático, vai ser internado. Não pode pregar na internet. Também vira fanático, vai ser internado. Não pode convidar as pessoas para ir para o culto, para a missa. Vira fanático, vai ser internado nesse campo de reeducação. E Rafael Fontana, ele vai descrever tudo isso neste livro. Inclusive, gente, ele sofreu ameaças, proibições, foi fiscalizado. Porque ele estava frequentando a missa e despertou o interesse dos seus alunos. Ele trabalhava como professor de faculdade. E os seus alunos, ele não convidou, tá? Os seus alunos pediram para ir com ele à missa. Ele sofreu ameaças, riscos de proibições lá na China, porque ele foi usar a VPN. Porque lá não tem internet como a gente conhece. Lá eles não permitem redes sociais, Facebook, Google. E o Rafael ele foi acessar a internet. E lá não pode. Lá só pode o quê? A intranet. A intranet que é do governo, controlada pelo governo. Gente, não é brincadeira. Lá não é permitido o WhatsApp. O WhatsApp lá é bloqueado. Lá só é permitido um aplicativo de comunicação que é o oficial do governo. E é obrigatório para todo mundo, para ser fiscalizado. É tão interessante que neste livro o Rafael ele vai trazer a história do Theo, um aluno, né, que se tornou ali um informante. Na página 106, veja o medo do Theo se aproximar do Rafael, que era brasileiro. Veja como o Theo conseguiu se aproximar. Página 106. Theo sacou rapidamente um papel do bolso e mostrou escrito em português. Aí vocês vão ver que não está bem escrito, porque ele é chinês, mas olha o que ele conseguiu escrever.
Seu celular está ligado? Desligar. Amanhã, não celular. Encontrar frente Templo de Buda, 7 da manhã. No ponto de ônibus seguinte, Theo jogou o bilhete dentro da boca e desembarcou. Seja estrangeiro, seja chinês, lá todos são extremamente vigiados. E por quê? Por que o governo tem tanto medo da religião, tanto medo de novas ideias, novas informações? Por isso, porque não quer despertar as mentes, não quer mudar os comportamentos. Tanto que lá, não sei se você sabe, mas eu acho que é um dos países, eu acho que é o país do mundo com maior proporção de ateus. 60% ou mais da China são ateus. E Rafael, inclusive, ele faz um alerta. É mais do que um relato, isso aqui é um alerta. Na página 345, ele avisa para termos cuidado. Por quê? Porque o comunismo, ele tem uma agenda global. Veja o que ele fala aqui, na página 345. Opositores políticos, religiosos, pensadores e homens livres configuram, portanto, inimigos naturais do regime. O totalitarismo chinês revelou-se nas últimas décadas um ator global irresponsável. Muitas das ações dirigidas pelo Partido Comunista Chinês mostraram-se desestabilizadoras, minando a paz e a prosperidade em diferentes países. E o Brasil ainda tem o pior comunismo, pior tipo, que é o de Gramsci, que é aquele que destrói por dentro, porque ele falava é necessário estar dentro da mídia, dentro da cultura, das faculdades, das universidades, das escolas. E é por isso que você vê o que deu, né? O Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo. E por quê? Porque promiscuidade não produz. Uma pessoa que bebe a noite inteira, que se prostitui, que se droga, ela não vai conseguir levantar no outro dia para trabalhar. E é justamente isso que o PT quer, né? O PT quer esse bando de povo improdutivo para poder controlar, para poder dominar. Se pelo menos o comunismo aqui no Brasil fosse igual ao da China, porque o comunismo já não é bom, mas pelo menos lá na China o povo trabalha. Lá as pessoas têm que ser produtivas. Inclusive, trazer uma informação para você. Você sabia que o governo chinês, o governo comunista da China, não permite o movimento LGBT? Procura aí no Google, eu sei do que eu estou falando. Essa pesquisa tem fundamento. Lá não tem leis de proteção contra discriminação de identidade de gênero. Então as pessoas ficam defendendo o comunismo, mas não sabem nem como é lá, não estuda, né? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero fazer das palavras de Kirk as minhas. Não é o Kirk que foi assassinado, não, o jovem assassinado. É o Kirk, o escritor americano, que ele escreveu o livro A Mente Conservadora. Ele fala que uma sociedade sem valores morais, uma cultura que não é conservadora, não prospera. Então, respondendo à pergunta do vídeo, existe igreja na China? Sim, existe. Mas não faz igual a moça do vídeo, não. Não subestima a situação lá na China, porque você não mora lá. Então você não conhece com profundidade a realidade da China. Você só está turistando. Como o Rafael falou, eles escondem e escondem bem. E se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, ora pelos cristãos da China. E se você valoriza a sua liberdade, aproveita e compartilha esse vídeo. Vamos juntos conscientizar cada vez mais pessoas sobre a realidade das igrejas lá na China. Ok? E até mais. Até o próximo vídeo, a próxima pergunta.